Quantos SDRs nós já demitimos depois que começamos a usar aqui no nosso dia a dia a IA? Finalmente, a Haas Prospecção Corporativa vai se posicionar sobre esse tema e a gente vai contar para você quais têm sido os impactos do uso da IA aqui no nosso dia a dia, no nosso processo de prospecção e qualificação de leads com geração de demanda. Eu sou Hélio Lima, esse é o canal da Haas, Prospecção Corporativa. Nós falamos e fazemos prospecções absolutamente todos os dias, veja você, há 14 anos. E eu tenho algumas coisas para falar para vocês sobre a IA e o impacto diário no nosso processo. A presença e o impacto da IA em ecossistemas de vendas B2B é uma realidade. A gente entende que a boa discussão é aquela que diariamente procura entender de que maneira que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor dentro de um ecossistema de vendas B2B. É a pergunta que eu tenho feito aqui para o nosso colaborador, para os nossos colaboradores, praticamente todo dia. O que você tem estudado de IA que você pode comentar conosco e que tem potencializado o seu resultado? A IA tem se mostrado um poderosíssimo aliado, principalmente para o SDR e para o BDR, que tem gasto energia e estudo para entender cada vez mais a tecnologia. E a gente não está falando sobre usar o ChatGPT como um redator de luxo. Essa semana eu postei sobre isso no LinkedIn e eu citei ali alguns prompts que nós temos desenvolvido, nós temos usado aqui no nosso dia a dia e que tem nos ajudado dentro do nosso processo de prospecção e qualificação de leads. O que acontece quando o profissional entende o papel da tecnologia como ferramenta de fato e não como substituto? Quando eu vejo no LinkedIn SDR gastando energia, levantando bandeira, brigando, meu Deus do céu, vamos defender a nossa classe contra a IA, contra a tecnologia, isso é um absurdo, nós não podemos ser substituídos. Eu entendo que o SDR não entendeu qual é esse jogo. E esse jogo não é de substituição, é de potencializar o resultado de quem estuda a ferramenta e de quem vê a ferramenta como de fato ferramenta, como um recurso e não como uma ameaça. Vamos responder uma questão bastante polêmica. Nós já estamos fazendo aqui uso de ligações por IA e a resposta é bem direta, bem objetiva, sem rodeios. Não, nós não estamos fazendo uso de ligações por IA. Por quê? Primeiro porque a gente não tem gostado da qualidade do que foi nos apresentado até então. A resposta é bem simples. Segundo que nós entendemos prospecção como um pilar de construção de relacionamento. E isso não é discurso, é prática. A gente fala sobre relacionamento aqui o tempo todo. A maior parte das prospecções que nós rodamos por aqui são de soluções complexas. Ciclos de vendas longos, múltiplos decisores, várias camadas de prospecção por vários canais, nível de aproximação muito consultivo e muito técnico. Eu sempre comento com os nossos contratantes, na apresentação de suas respectivas soluções, naquele momento que a gente começa a conversar ali para parametrizar a campanha, a gente chama de parametrização de campanha, o momento que a gente define o ICP, o discurso, a abordagem, a lista, a estratégia, o KNAI, o segmento, enfim. A gente define tudo isso para botar o processo para rodar. E nesse momento a gente percebe que os nossos contratantes, eles gostam muito de evidenciar o quanto as suas respectivas soluções são complexas.
o quanto essas soluções têm especificidades, o quanto essas soluções precisam analisar várias questões para que um lead seja considerado um lead qualificado. Esse é um comportamento muito comum do nosso contratante, isso não é, obviamente, uma crítica, mas é uma constatação de que a prospecção que a gente pega para fazer aqui quase sempre é uma prospecção de um nível técnico muito alto. Será que tem condições da gente fazer uma prospecção simplista, rasa? E a resposta é não. Então, soluções complexas exigem pré-vendas e prospecção também em mesmo nível. Então, por conta disso, a gente entende que a ligação ativa de IA, nesse momento, de novo, da gravação desse vídeo, não tem nos ajudado, não é assim que a gente tem pensado, que a gente tem usado a tecnologia. Mesmo que você defenda, mas Hélio, você pode usar a ligação ativa por um momento, depois você faz um corte e entrega para um analista, um BDR, terminar o processo de qualificação. Mas a gente entende que todos os aspectos desse processo de aproximação, eles também precisam ter um nível consultivo muito alto, muito alto. O Ricardo da Ramper gravou 3 vídeos sobre o impacto da IA em vendas B2B. Um deles é bastante direcionado a essa questão de SDR, IA, substituir SDRs ou ligações conduzidas por IA. E ele cita até um exemplo bastante interessante de uma interação de IA conduzida por um processo de inbound, ou seja, você recebe um formulário de contato e a IA ali consegue entregar um nível de qualificação com bastante qualidade, tá? Mas um nível de qualificação ainda simplista, ou bastante simplista em relação a esse nível de qualificação que eu comentei no quadro anterior. No nosso caso de prospecção B2B de alto nível, ainda é, em nossa opinião, um jogo de gente, um jogo de pessoas. Então, voltando à pergunta lá do início do nosso bate-papo, do nosso vídeo aqui. Quantos SDRs nós já demitimos depois da IA? E a resposta é nenhum. A gente prefere pensar em melhorar o nosso estudo da tecnologia, melhorar os nossos treinamentos, melhorar a percepção do nosso SDR, do nosso BDR, quanto ao uso da tecnologia, incentivar que ele estude cada vez mais e que nos mostre como que ele tem ganhado tempo com o bom uso da IA. Mas nós não temos pensado em substituir o nosso time. Nós temos incentivado que o nosso time use a IA cada vez mais a seu favor. Vamos nos apaixonar cada vez mais pela IA, mas não a ponto de substituir as pessoas que já receberam treinamento, que estão engajadas, que estão comprometidas, que estão entregando resultados, que estão precisando trabalhar. Tudo isso tem que ser levado em conta com bastante parcimônia, com bastante respeito e principalmente com bastante ponderação. Continue acompanhando aqui o nosso canal. Como já dito, nós falamos e fazemos prospecções absolutamente todos os dias. Se a sua empresa estiver no momento de terceirizar o processo, seja de forma definitiva ou temporária, peça um contato com um dos nossos analistas para que a gente estude uma melhor maneira de potencializar o seu resultado, absorver o seu processo de prospecção, entregar leads qualificados aí e gerar demanda para o seu time comercial. Eu sou Hélio Lima, sem prospecção, sem vendas, e fique ligado aqui no nosso canal.